Bem-vindos, bem-vindas ao nosso satsang de hoje. Então, a gente vai iniciar aí com o profundo silêncio da mente, tema sugerido pelo nosso querido Donner, de Goiânia. Ah, menino. Então é o seguinte, a, a nossa natureza, né? A nossa natureza original é o silêncio. Tanto que o Nisargadatta, quando ele atinge, né, essa realização, esse reconhecimento, o que ele diz? Ele diz: desapareceu a vida que eu tinha vivido antes, desapareceu o meu mestre, eu desapareci. E o que ficou, o que sobrou? O silêncio insondável, né? Restou a paz e um silêncio insondável. Agora veja, ele mesmo diz que ele desapareceu, né? Então, o que permaneceu ali que conseguia perceber esse silêncio e essa paz? Então, a gente vai entender que isso que ele fala, eu desapareci, é esse eu conceitual, é o eu pessoal, é o eu construído a partir dos condicionamentos, ok? Então a gente tem que entender isso, né? Então que é o eu projetado, né? O eu que surgiu, ou seja, a autoimagem, né? Esse entendimento de um si mesmo autocentrado, separado, né? Então isso desapareceu. Mas isso que permaneceu, na realidade, voltou à sua origem. Ou, na verdade, nunca saiu dela, mas percebeu isso, que nunca havia saído dessa origem, né? E qual é essa origem? A origem do estar e ser unicamente aquilo que não tem nome. Ou seja, nesse momento, há um total isolamento. Consegue perceber a experiência direta? A vida que eu vivi desapareceu. Meu mestre desapareceu. Eu desapareci. Então, veja, não há mais ninguém. Eu desapareci. Então, o que restou? O silêncio e a paz. Mas no silêncio e a paz não há nenhum outro. Ok? Ok? Então, agora a gente está, Dona, no absoluto silêncio. No absoluto silêncio da mente, se você quiser chamar assim. Mas é no absoluto silêncio de onde você saiu, da fonte, né? Na verdade, você não saiu, você teve a impressão que saiu, mas dali você nunca saiu nem retornou, tá? E é isso que quer dizer Tathagata, aquele que não foi nem veio. Então, isso tem uma característica de imutabilidade e de imobilidade. Essas duas características também a gente percebe por esse discurso, né, do Nisargadatta, que não há outra coisa, nem mesmo você, no sentido
de alguém separado, né? Então, veja, não há uma totalidade, não há uma multiplicidade, não há nenhum conceito, por isso é possível o silêncio, haver o silêncio. É por isso que o silêncio é possível, né? Porque não há movimento. Na imutabilidade não há movimento, tá? Nós experienciamos isso em algum momento da nossa vida? Onde? Fala, ali. Durante o sono? É que a gente não tem essa consciência, né? Assim, de dizer, eu estou consciente durante o sono, né? Porque o sono é um lapso, na verdade. O sono profundo é um lapso, no sentido de que se você não percebe nada, né? Não tem nenhuma consciência durante o sono, né? A não ser que você sonhe. Mas existe um bem-estar. Então, nesse sentido, ele está ali com a bem-aventurança. Vamos chamar esse bem-estar de bem-aventurança. Que é isso que o Sagrado falou. Silêncio e paz. O que é isso? Bem-aventurança. Existe essa sensação de plenitude, bem-aventurança. Nada falta, nada excede. Né? Tudo é perfeito, completo. Maurício, Oi. e essa paz, ela não é felicidade e nem infelicidade. Na verdade, ela não tem um objeto, né? Porque quando você diz felicidade, na verdade não é felicidade. É prazer ou alegria que algo desperta em você, né? Algo, entre aspas, exterior, a um estímulo sensorial, vamos dizer assim, né? Você viu uma coisa bonita, É, exemplo. Maurício. Você viu uma coisa bonita, fala ali. Já vem o julgamento, né? Sim, mas às vezes, por exemplo, você fez alguma coisa que você gosta muito, nem pensou, vamos dizer, né? Então não teve um raciocínio acerca de, né? Mas surge aquela alegria, surge o prazer e a alegria de você estar fazendo aquilo, por exemplo, né? Surge naturalmente, espontaneamente. Mas isso é do quê? Da manifestação. Porque isso é um movimento, porque houve um envolvimento dos sentidos nisso. Então é sensorial, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Essa paz, É. ela, Então, se ela é ela, sensorial, ela independe, você está recebendo. Você está recebendo. essa paz, ela não depende da felicidade sensorial ou A infelicidade paz é sensorial. um estado é, de desnecessidade de qualquer outra coisa. Porque essa alegria e prazer, ela tem uma duração, dona. Ela tem uma duração, né? Ela tem um início, um meio e um fim. Isso que no Sargadato está se referindo e que você trouxe, que seria né, o profundo, absoluto silêncio, né? Não tem um tempo, né? Não tem um movimento nisso. Se isso está dentro dessa imutabilidade. Pode ser comparado ao sono? Pode ser comparado ao sono profundo. Mas a diferença é que o sono profundo acaba, né? Ele não é um sono profundo assim, né? Sem fim, né? Mas estado de plenitude, Lurita, sim. Eu agora vou dar uma cutucada aí, né? A doutora Lilian tem muito, como é que fala? Muita familiaridade, lida com isso todo dia. No ventre, no útero, talvez a gente não experimentou uma memória disso, porque não tinha ninguém, gente. Não tinha ninguém, né? O que você pode ter, inclusive de impressão sensorial, né? Os sentidos não estão também totalmente formados, assim, um estado talvez mais.
quando está perto do nascimento, né? O bebê já se sente vamos dizer, um movimento, né, do andar e ele se mexe. Agora, isso eu já não sei, né? Se ele tem essa consciência que ele está se mexendo, ou que a mãe levanta, ou deve ter, né? Porque tem traumas, né, que acontecem quando o bebê está no útero, né? Se a mãe é abusado, acontece alguma questão ali, o bebê acaba absorvendo, tem essa coisa. Mas em alguma etapa, né? Vamos supor aqui dentro de uma gestação, né? Mais tranquila, normal, em alguma etapa, eu acho que é ali naquela geração há esse absoluto silêncio, né? Há esse absoluto silêncio. Mas esse absoluto silêncio, ele não está pressupondo a existência de mais ninguém. Então, o que eu quero dizer é que isso é um total isolamento, né? É um total isolamento, Dona. Agora, por que a gente tem que ir para esse lugar? Porque nesse lugar não há nenhum tipo de relação exterior. Concorda? Você não estabelece nenhum tipo de relação exterior, tá? Que vem a ser aquele outro tema. Por que que eu tenho que ser aceito? Por que que eu tenho que ser aprovado? Por que que eu tenho que ser reconhecido? Né? Então, veja, a nossa origem é uma origem, estou falando da origem física, inclusive, né? Você passa um período dentro desse estado de imutabilidade e de não separatividade e também totalmente isolado de um sentimento que só você existe, há um silêncio absoluto e não há nenhum tipo de relação. Ou seja, não tem contraste, não tem comparação. E é desse lugar que a gente vem. E depois o Sagadatta vem e fala que retornou para esse lugar. Né? O que ele está falando? Eu desapareci, meu mestre desapareceu, a vida que eu vivi desapareceu. E só restou o silêncio e a paz. Não parece muito com esse lugar? Poderíamos chamar de ventre da existência? É. Todo mundo passou por isso, em algum momento. Mas ele não é subjetivamente o ventre da existência. Ele é concretamente o ventre de cada mulher que deu à luz. Ele é concretamente. Porque se a gente fala, é o ventre da existência, fica subjetivo. Tá? Fica uma coisa assim, impalpável, que pode ser, pode não Não, ser, né? Maurício, eu falo assim, quando o Nisargadatta falou que ele voltou para esse silêncio, aí eu coloquei esse termo para, sei lá, deu vontade de falar. Não, É, beleza. Mas vamos voltar para a concretude, por exemplo. Ele pode ter tido um despertar daquela memória que ele já teve, entendeu? Daquela memória que ele já teve. O que que acontece? Há um deslocamento da atenção para o exterior depois que o bebê nasce, ok? Esse deslocamento da atenção para o exterior parece que só existe o exterior. Então, esse mundo interior aí, dona, pode chamar de ventre da existência, porque não deixa de ser, né? Esse, essa memória aconteceu de fato, era numa instância diferente, vamos dizer assim, e passou a ser na instância exterior, ou seja, os sentidos estão voltados para fora. Quando você se vê dentro desse mundo voltado para fora, qual a primeira sensação? medo do desconhecido.
Aí, menino. Tá afiado, hein? Falei que você. Hoje é o dia, hein? Então, medo do desconhecido, estranhamento, desafios. Porque aí você vai ter que começar a estabelecer o quê? Algo que você não tinha antes que estabelecer. Relações. Você vai começar a ter que estabelecer as relações. Então, aí está o início. Presta atenção, né? O início da história de você necessitar de coisas, e entre elas, a aprovação, né? A aceitação por parte do outro. Por quê? Porque você se vê realmente numa posição de isolamento. Quando você está no útero da mãe, você não se vê numa posição de isolamento, porque a natureza que você está já é propícia a deixar você numa condição de plenitude, num estado de plenitude. De repente, você se vê como alguém, e do outro lado, o outro, e você se vê como alguém que não consegue entender o que está acontecendo e que não tem força, né, para resolver o que está acontecendo. Então você começa a ter uma sensação de fragilidade e de desamparo. E daí vem o medo, né? O que você quer quando você está com medo? Proteção. E o que você associa quando você está com medo da proteção? Alguém que é mais forte que você. E quem que é aquilo, o que é aquilo que é mais forte que você? O adulto. Então, quando você é criança, naturalmente, né, como você está inaugurando a sua existência, né, mesmo nos primeiros anos, você não tem uma capacidade, né, de autoproteção, um senso de autoproteção e de amparo, de um autoamparo, né? Então você se sente dependente do outro. Quando você se sente dependente do outro, quem é o outro? É o gigante que está perto de você. Porque quando você é criança, o adulto para você é um gigante, tá? E é mesmo. Se você lembrar quando você era criança, você entra na casa que você morou, a sala é gigantesca, o quarto, o corredor gigantesco. Aí você vai lá hoje, você vê que é uma casa pequena. Mas no olhar da criança, né? Lógico, a criança é pequena, gente. Então você está lá com 1, 2, 3 anos olhando uma casa, ou um adulto, é um gigante, cara. Então, aí aquele medo, né? Te invade, o medo do escuro, o medo da existência, né? O medo do mundo, o medo do desconhecido. Você vai se agarrar a quem? O que transmite força para você? O gigante. Agora, para você ser amigo do gigante, você tem que agradar o gigante. O gigante não vai ser amigo seu assim, né? Por qualquer coisa. Então aí começa a necessidade da, é, da relação ser estabelecida, né? E daí você vai começar a entender o que você tem que fazer para receber essa atenção. Medo da morte, medo de morrer também, né? Então isso também, olha, nos acompanha durante a nossa jornada toda, nossa vida toda, né? Isso aí fica como se fosse uma impressão na gente, uma marca na gente, né? Porque a gente está associando a vida ao medo. No fim, o medo da morte é o medo da vida. Porque a gente não sabe o que é a morte, mas a vida a gente sabe o que é. A vida é estranha. Eu estava tão bem lá, quieto, né? No paraíso, no Éden. Aí daqui a pouco, expulso do paraíso. Esse que é o arquétipo, né? Quando Adão e Eva foram expulsos, aí que eles viram o estado deles, começaram a ter vergonha. Antes não tinham vergonha, eles estavam nus.
Mas a partir do momento que eles saíram, eles tiveram vergonha de um olhar para o outro. Então, o que significa isso? Condicionamento. Né? É a cultura, a sociedade impondo os padrões. Você começa a sentir vergonha do outro, que, pô, mas era uma coisa tão natural. O que é natural, a espontaneidade, deixou de existir, porque começou a entrar a semente do medo. O medo ficou mais forte. E aí, quando o medo fica mais forte, você tem uma sensação de desamparo. E o que você quer? Proteção. Agora, para eu ter proteção, eu tenho que saber jogar, né? Eu tenho que saber como que eu vou conseguir essa proteção, né? Você sabe, por exemplo, né, o bebê começa a entender que se ele chora, alguém vem pegar ele. Se ele chora, alguém dá comida para ele. Então, o choro é um mecanismo de sobrevivência. E aí ele começa a associar, ó, se eu chorar, alguém vem aqui, né? Então, é um mecanismo de sobrevivência. Agora, dentro da nossa cultura, né, dentro da sociedade e tal, as pessoas, os adultos, não têm consciência disso. Aí o Oli está dizendo, eu tenho o quê? Fobia, o que pode ser isso, de onde vem, né? Você tem tanatofobia, que chama? Se quiser falar, Oli. Ah, tá. Então vamos lá. Na verdade, é o medo. O medo é algo que não aconteceu. O medo é sempre em relação a um evento que não aconteceu, tá? Porque durante o evento não há medo, porque o evento está acontecendo, né? Pode surgir outros medos durante o evento, mas daí não é daquele evento, é de um outro evento. Então a gente tem que entender isso é um mecanismo da fobia, mecanismo do medo. Agora, a fobia, quando ela se instala, né, como um trauma, né, ele, na verdade, não é o medo da morte, é o medo de estar desamparado no momento da morte. É o medo de você chegar lá, do outro lado, e não ter nada, não ter ninguém, e você está sozinho. E você não tem para quem recorrer, você não tem o que fazer, né? Então, no fundo, não é o medo da morte, é o medo do desamparo. Então, o que a gente quer? O que todo ser humano quer? Segurança. Então, é isso que eu tenho falado. Você quer felicidade? Não. Você quer alegria? Não. Você quer o quê? Segurança. Se não tiver segurança, você não tem como ter alegria nem felicidade, nem sossego. Tá? Para a gente olhar para a espiritualidade, para a gente começar a viver uma espiritualidade mais madura, se você não tiver uma sensação de segurança, você não tem sossego para nada. Você está ansioso, você está, em certos momentos, em pânico, porque você não tem para quem recorrer ou para onde recorrer. Quando você presume que quem vai te dar essa segurança é o outro, tá? Então, por exemplo, quando a criança vai atrás do pai e da mãe. Se o pai e da mãe não dá atenção, ele vai aumentar aquela sensação de medo, mas ele vai continuar procurando um lugar para se agarrar. Então ele vai procurar até ele achar alguém que vai passar para ele essa sensação de segurança. O que é segurança para a criança? Colo. Colo. Né? Acolhimento, o que é? Então, veja, é físico. É físico. Se você
A criança está com medo, se você vai lá e pega ela no colo, o medo para. Então, olha, o que acontece? A origem de todo medo é em que, em algum momento, o processo do medo começou e não foi quebrado. Não houve uma ruptura, né? Esse medo foi se desenvolvendo e foi criando, vamos dizer assim, fantasmas que podem ser a morte, pode ser o escuro, pode ser a altura, né? Pode ser lugar fechado, claustrofobia, né? Então, o medo vai se desenvolvendo e vai achando um nicho, ele vai achando um lugar para ele se. Exatamente. Vai achando um lugar para ele se instalar. No seu caso, você está dizendo, olha, eu tenho medo da morte, né? Ele se instalou num evento, isso é emocional, não se preocupa com racionalidade, não tem nada a ver com isso, né? É emocional. Então, o que fazer para tirar o terror? É você entender o mecanismo. Como que aconteceu a situação? Da onde vem isso? Né? Porque isso não vem, daqui a pouco a gente pensa, isso aí é uma maldição, isso aí é um espírito que está aí, né? Um obsessor, que é um demônio, que é isso. Então, o que acontece? Quando a gente não tem uma explicação plausível, a gente começa a criar soluções sobrenaturais, mágicas, né? E que também não vão trazer, não é soluções, a gente cria interpretações, tá? Desculpe. Mágicas e sobrenaturais que não vão te dar o amparo que você busca, né? Então, aonde está o amparo que a criança buscou e não foi dado? O que a criança buscou fazer? Estabelecer relações. Se um pai, uma mãe ou alguém que esteja responsável por aquela criança não cuidou, não acolheu, não às vezes por culpa, né? Mas por desconhecimento, por ignorância, né? Porque ela mesma também não foi acolhida, não foi reconhecida, não foi aprovada, né? Ela não pode dar o que ela não tem, tá? Então essa geração vai passando uma para outra e fica a coisa vai ficando assim, né? Entendeu? Olha, então às vezes isso já veio esse amparo que não foi naquele momento que era preciso, né? Não foi dado. A criança não desenvolveu essa noção de amparo, que ela poderia estar em um local seguro, né? Então, o que você tem que desenvolver para tirar esse terror? O que te traz segurança? Nós estamos falando de experiência direta. A sensação de segurança. E o que te traz a sensação de insegurança? Então, você vai começar a identificar o que te traz a sensação de segurança. Então, quando essa criança está ali se sentindo perdida, desamparada, buscando o amparo, não consegue estabelecer essa relação com o pai. Ah, olhe, que bom, ó. Vamos lá, eu também tenho que passar outra coisa para você. Mas vamos continuar aqui. Ela vai crescendo dessa forma e continua buscando nas pessoas esse tipo de segurança, esse tipo de amparo. E sofrendo muito com isso, porque a vida dessa pessoa fica muito tensa. Então, a ansiedade que ela desenvolve é por isso, porque ela quer se ver livre desse medo, dessa sensação de desamparo, de fobia, né? Então, a ansiedade é, olha, como que eu saio disso? É que nem você falou aí, olha. Como que eu saio disso? Entendeu? É um desespero. Por isso que chama ansiedade, é uma ânsia de querer resolver logo, com pressa. Eu tenho urgência nisso, tá? Então, ó,
Vamos lá. Mas em alguns momentos, você falou, sim, Maurício, muito obrigada, tem que trabalhar muito nesse aspecto. Você, cuidado, porque isso é uma faca de dois gumes. Quando você fala, tem que trabalhar muito nesse aspecto, já é alguma coisa, a gente fica entre a ansiedade e o tapar o sol com a peneira. O medo tem duas faces. Eu quero resolver isso aqui, mas eu também tenho medo de resolver isso aí. Então você fica num beco sem saída. Será que eu consigo resolver isso aqui? Será que eu consigo trabalhar muito nesse aspecto? Ou é melhor esquecer disso? Porque daí dá aquele alívio temporário. Ah, melhor esquecer disso aí, né? Ah, então eu vou tomar, né, um drink. Ah, eu vou tomar um remédio para dormir. Ah, eu vou... Então aí começa os recursos, né? Que a pessoa também não aguenta ficar nessa situação. Fala, Leide. O Maurício, é impressionante. Assim, eu vivi isso nessa nessa mudança toda minha, né? E Aham. aí, do medo, da ansiedade, de ficar é, prolongando assim as decisões, né? Protelando, quer dizer. E assim, sabe o que que a gente percebe no final de tudo? Que é você e você, entendeu? É você com você mesmo sempre. Então, esse medo que a gente sente de não ter aprovação, medo de mudança, medo de, né? Esse medo infindável é uma coisa que quando tudo passa e você relaxa, assim, em determinadas situações, né? Tô falando do real, do dia a dia. Você fala, nossa, era a sensação que você tem assim, por que que eu sofri tanto? Porque no final sou eu comigo mesma, entendeu? Ninguém, você passa na vida das pessoas de forma tão rápida, né? E você fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar, com esse medo de enfrentar algo novo. E, sabe, no final de tudo, quem acaba sofrendo somos nós por essa decisão. Você está entendendo? Sim, agora eu vou te passar uma coisa para você que me ajudou e tem me ajudado, tá? Você falou, é você com você. Tudo bem, eu já falei isso para vocês aqui também, né? Ah, é você com você, lógico. Você tem que ver as suas afinidades, você se conhece melhor do que ninguém, né? Mas tem uma outra coisa que dá para a gente encaixar aí, né? Que eu quero falar também, Leite. Mas vamos aqui trabalhar um pouco. Se você, no caso da Oli, né, de outras pessoas, se fez sentido para você, tá? Coloca em prática. O que é colocar em prática? É o sadhana, é a prática, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer yoga, por exemplo, que eu acho que é muito legal, eu estou precisando, faz bem para a saúde, né? Eu faço alongamentos no yoga, faço respirações, né? Eu senti que isso faz bem para mim. Eu acho que é legal. Eu fui numa aula de yoga e gostei. Nunca mais voltei na aula de yoga, tá? O que adiantou? Nada. Você veio no satsang, né? A Oli veio no satsang, outras pessoas que, né, trouxeram essa situação. Você entendeu isso? Se você não colocar em prática, você vai esquecer. Por quê? Porque a tendência que você viveu até agora é uma tendência totalmente contrária a isso. Então, isso tem que ser fortalecido. Então, o que o Ramakrishna fala? Para você viver uma espiritualidade genuína, né? E ter um sentimento genuíno e desenvolver isso, quando você planta uma árvore, e a árvore está pequena, o que você faz? Você coloca uma proteção em volta da árvore, para a árvore poder crescer. Depois que ela tiver um tamanho,
né? Um certo desenvolvimento, você vai tirar ali a proteção, tal, ela não vai precisar mais. Mas, por enquanto, ela precisa. E o que é essa proteção? A prática. Você fala assim, nossa, eu fiz uma meditação, me senti tão bem, só que nunca mais fez. Né? Ah, eu fiz um exercício, né? Eu fui na musculação, eu fiz um exercício, uma ginástica, me fez tão bem, só que nunca mais voltou. Então, a falta da continuidade, da dedicação, né? Por exemplo, você veio aqui no satsang, você ouviu isso aqui, você sai, 2 dias depois você já esqueceu. Por quê? Porque isso não parece urgente. Isso faz sentido agora, depois não faz mais, porque dá trabalho, gente. Agora, se você colocar isso como uma meta, eu vou praticar um sadhana, todo dia que eu levantar, eu vou me lembrar disso. Eu vou praticar. Né? E aí que eu quero agora, Leite, colocar o outro elemento aí da prática, que senão eu acho que não funciona, tá? Se a gente ficar só achando que é a gente com a gente mesmo, é um risco, porque no fundo a gente sabe que a gente é limitado, tá? A gente sabe, depois que a gente experimentou o mundo, teve experiências, né, de ser rejeitado, por exemplo, né? Então isso dá um trauma, né? Isso produz um trauma, porque você vai ter uma sensação que você é, tá errado na vida. E você é a questão do abuso, né? O abusado acha que a culpa é dele, não do abusador. Ele fez alguma coisa errada para ser abusado. Então, veja bem esse exemplo. É um exemplo radical, mas é um exemplo que serve para a gente. Tá? Você coloca a culpa em você. Eu não sou aceito, não sou reconhecido, não sou aprovado, porque eu sou uma má pessoa. Eu fiz alguma coisa de errado. Então, qual que é a sensação de culpa ainda? Você, além de ser rejeitado, você carrega a sensação que você é culpado pela rejeição. Nossa, então eu não sou uma boa pessoa, eu não agradei, né? Eu não fui aceito. Então, o problema é meu. O problema está em mim, não no outro. Então, isso é uma constatação que a gente tem que fazer, porque ela é uma constatação radical. Ela é radical. Aliás, hoje o satsang está radical. As coisas têm que ser extremas, né? Nessa situação aí, para a gente cair essa ficha. Então, isso tem muito a ver com falta de autoestima também. Exatamente. Por que você não tem autoestima? Porque quando você procurou estabelecer a relação com o outro rejeitou você. Então, aí, com base nessa rejeição, e como você é uma criança, você não tem elementos, recursos emocionais suficientes para administrar aquilo, como é que você vai administrar uma rejeição? O que eu fiz de errado? Né? Eu devo ter feito alguma coisa de errado, porque o outro é muito mais forte que eu. O fraco da relação sou eu. Então, como você é o fraco da relação, a culpa vem para você, não vai para o outro, porque o outro é gigante, o outro é forte, o outro é potente. Né? Então, o adulto ele passa para a criança uma ideia de potência, de força, que a criança não tem. Por isso ela se acha insuficiente. Então, gente, só um momento, Leite, só para encerrar aqui, para concluir. Então, ela se coloca num lugar de fraqueza, de fragilidade, porque não tem outro lugar para ir. Porque quem dá a referência para ela é o adulto. Então, é o adulto que deu o nome, tá?
o adulto que ensinou a vestir, o adulto que ensina a escovar o dente, o adulto sabe, você não sabe, você é ignorante. A criança é ignorante, a criança não sabe nada. Então, se o adulto vem e te rejeita, muito provavelmente ele tem razão de me rejeitar. Porque ele me ensinou a escovar o dente, ele me ensinou a me limpar, ele me ensinou a tomar banho. Então, o que, é que eu vou? Eu vou achar que o que ele faz é o certo. Porque ele está me ensinando as coisas do mundo. Então, se ele me bate, ele está certo. Eu tenho que aguentar ele me bater. Porque eu mereci apanhar. Eu mereci apanhar. Porque eu não sou suficientemente bom. Então, esse lugar é um lugar difícil, espinhoso de ir, mas é um lugar que você necessariamente tem que ir para reconhecer isso de uma forma profunda. Né? Vai até esse lugar, reconheça que isso ocorreu com todos nós, porque aqueles adultos que lidaram com a gente não sabiam lidar plenamente, né? A maioria, acredito. E os adultos também que criaram esses mesmos adultos tiveram as suas dificuldades, né? Também, né? Mas agora, hoje, nesse momento, somos adultos. Então, não temos mais essa dependência, essa necessidade emocional de termos que ser aprovados por esses mesmos adultos, né? É como a gente fala, né? O Paulo, na carta aos Coríntios, né? Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Agora que cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Então, quando ele fala agora que eu cheguei a ser homem, ele reconhece a maturidade. Então, gente, a espiritualidade não é para você se iluminar, é para você amadurecer. É um dos elementos, um dos instrumentos, né, além da psicologia, da terapia, que eu acho que unida a espiritualidade dá essa noção, essa clareza, que você tem que amadurecer. O que quer dizer amadurecer? Ver as coisas como elas realmente são. Que é a mesma coisa de iluminar. Quando Buda se ilumina, desperta, o que acontece? Buda vê as coisas como elas são realmente. Isso é maturidade. Fala, Leide. Ai, Maurício, você respondeu tudo que eu ia perguntar. Eu queria saber como. Obrigada até por continuar, porque Uhum. assim, é exatamente isso, como eu poderia me blindar, assim, não sei se é bem me blindar, mas, sabe, não me boicotar no dia a dia, porque a gente está voltando lá na questão de ser criança, nesse poder dos adultos, mas a gente acaba transferindo isso para todos os, né, todos os ramos da vida, assim, no Sim. nosso trabalho, com pessoas que têm mais poder do que nós, né? Então, assim, eu queria realmente essa resposta que você já deu aí, sabe? Dessa blindagem, do não se boicotar no dia a dia, Uhum. entendeu? Então, mas na verdade, eu queria agora, chegou a hora, eu acho, da gente incluir esse outro elemento, né? Durante a nossa vida, Leide, a gente vai experimentar essa sensação de insegurança, de precariedade, né? Porque, na verdade, a gente não estabeleceu relações ao longo da vida, né? Plenas, né? Por quê? Porque a condição humana é assim. As pessoas não são perfeitas, a gente sabe disso, né? Então, essa sensação que pode nos acompanhar, como a Oli trouxe, esse medo, né? Você vai recorrer a quê? A quem, né? Então aí eu vou chamar você, né? Quando você fala, eu sempre falei isso, Leide, né? Ah, é você com você. É você com você. É. Mas tem um outro elemento que a gente pode colocar aí, que é
você recorrer àquilo que mantém a vida. Tá entendendo? Entendeu, Leide? Entendi. Então, O você não elemento que está mantém a sozinho. vida, assim, exatamente, você fala, essa força do universo, que no final somos todos um só, mais ou menos isso? Não, Não, porque isso aí desculpa. é subjetivo. É a mesma coisa que do Donner. Isso se perde na subjetividade. Você não vai conseguir apoio disso. Por Eu exemplo, acho que você vai precisar explicar melhor, então. pô, Desculpa. é assim, por exemplo, eu posso contar com o universo. Aí eu tenho até uma piadinha, né? Aí aparece uma galáxia, assim, um universo, fala, eu nem te conheço, posso contar com o universo. O universo fala, pô, Essa foi ótima! não, mas tem, eu já vi lá no Instagram, então é uma piadinha, né? O universo vai me dar coisas boas, daí aparece um monte de galáxias assim embaixo assim, eu nem conheço você, eu vou te dar coisa boa. Então o universo também é algo muito assim subjetivo. O que é o universo? Vamos lá, uma criança adotiva teria mais medo e carência do que outras? Possivelmente, não necessariamente, Neto. Possivelmente. Não ter a mãe de verdade por perto deve ser algo muito traumático. Depende, porque a criança, quando está ali naquele momento, ela não sabe diferenciar o que é a mãe de verdade e o que não é a mãe de verdade. Porque ela não tem experiência da mãe biológica, tá? Ela não tem Mas a criança comparação. não ouve a voz da mãe, né? Não, Sente não, não. Ela não tem como. na barriga. Ela Isso não ouve, quer dizer nada, porque ela não identifica o que é. Ela não identifica, né? mas eu acho que O que é a sabe, hein? mãe dela? Ela não sabe o que é mãe. Ela não sabe nada disso. Então, por exemplo, ela pode ouvir o barulho, né? Você agora, hoje, você sabe, ó, a mãe, ou a criança pode ouvir a voz da mãe na barriga. Mas se você estiver lá como um feto, né? Você não vai saber onde você está. Você não vai saber que você está dentro de uma barriga de alguém, primeiro. Você não vai saber o que é mãe e o que é pai. Então, isso vem depois. Isso aí são os condicionamentos que vão construindo um mundo, né, mental, uma bolha de realidade. E aí até essa questão, se você foi adotado, né, ou não, né, naquele momento não faz sentido nenhum, né? A Lili trouxe, o bebê acha que tudo é ele não tem, mas mesmo esse tudo não é nada, tá? Porque ele não tem noção de nada. Então, é mais fácil você falar, Maurício, o ele bebê não acha tem que nada é ele. consciência ainda. Hã? Ai, desculpa, eu cortei você. Ele Pode não tem falar. a consciência ainda, né? Não, a consciência ele tem, né? Ele percebe as coisas, mas ele não tem informação, né? Ele não sabe o que é mãe, não sabe o que é leite, né? Então, se ele soubesse que é leite, ele falava, eu quero leite. Mas não fala eu quero leite, ele chora. Então, quando ele chora e alguém dá o leite para ele, ele também não fala eu estou bebendo leite. Ah, eu estou bebendo leite no peito da minha mãe. Ele não sabe disso. Ele não tem como construir esse pensamento, porque ele não tem informação para isso. Porque é uma folha em branco. Tá? Consciência está ali porque existe percepção, né? Ele está, por exemplo, incomodado, está com frio. O que ele faz? Chora. Ele está com fome. Chora. Agora, quando ele chora é porque ele não está sentindo bem. Então, tá o quê? Um desconforto. Ele sente alguma coisa que ele não sabe explicar, mas nós traduzimos como desconforto. Tá? Então, eu estou respondendo aqui, Neto, para você, porque todos esses tipos de informação o bebê não tem. Então, não tem como ele falar assim, a minha mãe de verdade me deixou e outra pessoa também criando. Ele não tem nem noção disso. Isso vem depois que alguém falou e não sei o quê. Aí a sua eventual rejeição vai nascer da interpretação desses pensamentos. Por quê? Mãe é algo que não existe. Isso é um conceito, né? As mães podem não se sentir bem aí
mas a mãe é algo que não existe. Existe um corpo, né, que tem a capacidade de gerar outro corpo através da união de um espermatozoide que está em outro corpo, e esse óvulo, né, se transforma lá no homozigoto, as células vão se reproduzindo, surge um corpo que tem consciência, a gente não sabe de onde veio, não sabe o que é, né? A gente não sabe a origem disso, como é que isso apareceu, isso se manifesta, né? Isso nasce daquela pessoa ali, mas aí essa pessoa também nasceu de outra, e a outra nasceu de outra, então é uma rede, né, de vida que vai se proliferando, vai aparecendo, surgindo, desaparecendo, surgindo, desaparecendo. No fim, é a natureza que está se expressando. Então, se você falar, existe uma mãe? Não, não existe uma mãe. A mãe é um conceito humano. A baleia não sabe que é mãe. Ela tem um filhote, ela tem atitudes maternais por instinto. E depois a atitude maternal acaba, o filhote vai se virar, tal. Agora, isso é da natureza. Isso não, a mãe não existe, entendeu? Então, a gente fica traumatizado por uma coisa que veio do condicionamento. Alguém te falou que você tem mãe, ou que você foi adotado ou não. Então, tudo isso é algo criado através da mente, são ideias. Porque se você retirar tudo isso, não resta nada, né? Tudo isso é terceirizado, isso veio de fora. Você não nasceu sabendo. A mãe não deu atenção, ou eu fui rejeitado. Inclusive, a rejeição é uma interpretação. Você não foi rejeitado, ninguém foi rejeitado. Isso surge como uma interpretação. Então eu não mereço. Tudo isso pertence ao mundo da psique. Isso é tudo psicológico, isso não é real no sentido que está acontecendo, né? No mundo da realidade. Isso acontece no mundo da imaginação. Por que acontece no mundo da imaginação? Você falou, né, o Neto, está em Itaperoá. Prova que você está em Itaperoá. Prova. Sai na rua. O que está aí? Itaperoá está onde? Está escrito lá, bem-vindo a Itaperoá. Tira a placa de lá. Tira a placa de lá, tira todas as placas lá. Itaperoá ainda é Itaperoá? Não. Itaperoá, então vai. Teve um decreto aí que morreu um cara famoso, um cara que o pessoal gostava muito aí, que nasceu aí, né? Muda o nome Itaperoá para outro nome. Quer um exemplo? Florianópolis. Não é famosa essa cidade? Conhece? Já ouviu falar, né? Florianópolis? Sabe qual que era o nome de Florianópolis? Antes, Desterro. Sabe por que ela começou a se chamar Florianópolis? Sabe não? Porque o Marechal Floriano Peixoto abafou uma rebelião que começou lá em Desterro e, como castigo, colocou o nome da cidade de Florianópolis, cidade de Floriano. Entendeu? Então, quem nasce em Florianópolis e agora tem um nome bonito, né? Floripa, é o nome de um governante que rechaçou uma revolta e impôs um nome para aquela cidade. Então, aquela cidade não é nem Florianópolis, nem Desterro. Isso não existe. Não existe. Isso é inventado. Desterro veio parar aqui. Hã? Tem uma cidade vizinha aqui que é Desterro. Veio parar aqui. Aí, veio parar, deslocou aí, ó. Deslocou, foi lá para o outro lado. Né? Então, veja, ó, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que tudo isso é inventado. Desculpe, né? Mas as mães, né? Desculpe. Porque as mães não são mães. Mãe é algo que está invocando, evocando, talvez um sentimento, né? Uma relação. Mas, a priori,
Não são todas as mães não são iguais. Não é para você falar, a mãe é aquela querida, aquelas vezes é um monstro. Então não adianta, sabe, querer convencionar as coisas. Isso não depende, a sua vida não depende disso. Então, a gente cria na imaginação essas dependências. Tá? Ah, eu fui abandonado. Não foi. Isso tudo na cabeça. Isso tudo não é uma realidade. O seu corpo não sabe disso. Seu corpo vai no banheiro, seu corpo respira, coração está batendo, você anda, você dorme, você come. Isso não influenciou em nada a agenda do corpo, a funcionalidade do corpo. O corpo funciona, simplesmente funciona. Até aonde for possível, ele funciona. Agora, o corpo foi traumatizado? Nunca. O corpo foi rejeitado? Nunca. O corpo não sabe disso. Isso faz parte da imaginação, que é um outro fator que nos escraviza, que é a Oli, né? Está dizendo, eu tenho medo da morte. O corpo não tem medo da morte. Sabia, Oli? O corpo não tem medo da morte. O corpo não vai saber o que é a morte. O corpo não sabe o que é nascimento. Entendeu? Então, o corpo só simplesmente funciona. Então, você começa a pegar o exemplo do seu corpo. O corpo é dependente de relações? Não. Nenhuma. Onde estão as relações? Na cabeça. No psicológico. O corpo precisa do psicológico? Não. Não precisa. O corpo não precisa do psicológico. Ao contrário, se o corpo pudesse ele jogar no lixo, o psicológico jogaria, porque só enche o saco do corpo, né? Aí você fica lá mal, fica depressivo, você começa a comer pra caramba, vai beber, vai usar droga, vai fazer não sei o quê, arrebenta com o corpo nem tá sabendo por que está sendo arrebentado. Nem tá sabendo. Né? Então a gente tem que olhar para essas realidades, olhar, porra, sim, a natureza é essa, tá? Então você vai desconstruindo aquelas interpretações que fizeram você sofrer, porra. Sofrer pra caramba. Não, eu tô sofrendo, mas por quê? Porque tudo pensamento, cara. Tudo pensamento. Então, quando você fala, olha, que é um labirinto e que é difícil sair do labirinto, você está confirmando tudo isso. Está confirmando, é assim mesmo. Né? Então, veja bem. Você fala que é difícil. Tudo bem, você tem que praticar. Mas você tem que ter uma referência para praticar. Então, eu estava falando, né? Estava falando para a Leide. Primeira coisa, você não está sozinha. Agora, não é o universo. Não é uma coisa descaracterizada, não é uma coisa subjetiva, tá? Você tem que sentir algo íntimo de você. Senão não adianta, tá? Né? Vou dar um exemplo, né, Neide? Olha, tem uma pessoa muito poderosa, né? Uma pessoa muito famosa que me conhece. Deu tchau para mim. Eu tô lembrando uma bobeira que eu vou falar. Ô, Leide, no último show do Roberto Carlos, ele falou assim: um beijo para a Leide lá de Guaratinguetá. Aí você ficou, ai, Roberto Carlos falou meu nome. Né? Ai, que beleza. Ficou se achando, ai, gostoso, tudo. Agora, quem que é o Roberto Carlos para você? Ninguém. Ele tem aquela fama, né? Aquela, todo mundo conhece, mas ninguém conhece. Conhece e não conhece. Conhece aquela imagem lá. A gente fica imaginando, né? As pessoas famosas, mas ninguém conhece. Você não sabe o que ele faz, né? Na vida dele, né, particular, tal. Então, vê como tudo é meio imaginado, tudo é meio assim,
Tal. Agora, a gente está procurando referências, né, no mundo. Aí, quando você começa a afirmar, mas é difícil, mas é... Ó, você já falou, olha, lá em cima, que era difícil. Não sei o que você falou lá que era difícil também. Aqui, ó. Tem que trabalhar muito nesse aspecto. É muito difícil. Então, essa leitura que você faz, olha, vai ficando difícil mesmo, né? Porque você vai confirmando a dificuldade, né? Você vai confirmando, você vai. Então, ó, primeiro, a gente tem que se referenciar pela leveza das coisas, senão fica difícil, né? Ah, o trauma fica no inconsciente. O trauma realmente existe, né? Será que eu fico reavivando sempre esse trauma na minha cabeça? Porque eu quero buscar a solução no trauma. O que que é o trauma? Vamos lá, olhe. Um dia eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu preciso de você. E aí ela responde: olha, agora não dá. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. O que que você vai falar? Aí o trauma vem. Qual a sua leitura do trauma? Uma leitura assim: eu quis a atenção da minha mãe, eu estava precisando dela naquele momento, e ela não me deu atenção. Isso é a ideia da criança. A ideia da adulta. Hoje você é adulta. Hoje vocês são adultos. Você vai olhar para aquela mãe e vai ver as mesmas fragilidades suas nela. Porque quando você é criança, você acha que aquela mãe é um gigante poderoso, superdotado. Ele não deu atenção para você porque ela não quis, porque ela não gosta de você. A interpretação hoje pode ser outra, porque hoje você tem maturidade, você é adulta, você é adulto. Você vai olhar para sua mãe e vai ver uma criança igual você, ou pior que você, mais frágil que você. Ela não deu porque ela não tem. A pessoa só dá o que ela tem. Não deu atenção porque eu não sou bom o suficiente, né? É isso que a criança pensa. Mas o adulto maduro pode e deve exercer a sua maturidade e até esse local interno e falar: olha, minha mãe não sabia o que ela estava fazendo, ela estava muito perturbada, porque ela vivia uma confusão, ela vivia um tumulto, entende? Então, você tem como agora você tem recursos para fazer isso, gente. Põe em prática o recurso. Não fica se autoflagelando, né? Se culpando, se vitimizando, mas ninguém me deu atenção para mim. Pô, você é um adulto, então levanta, você tem força, não tem mais gigantes para te proteger ou para te ameaçar. O gigante agora é você. Então se veja como um gigante. Reconheça a força que você tem agora e a dificuldade que os outros tiveram naquela época. Hoje você pode fazer essa leitura. Antes você não podia, agora você pode. É aí que está a solução. A solução é isso, é ver com maturidade. Só que tem que fazer o quê? Colocar isso em prática. Isso é prioridade na sua vida. Você deve levar a sério essa situação, essa questão. E como levar a sério? Lembrar-se sempre disso. Lembrar-se sempre disso. Agora, o que que pode te ajudar? Agora vocês vão ficar, acho que surpreso, viu, Leide? Não é o universo que pode te ajudar. Não é. Não é uma energia que pode te ajudar. Não é um santo que pode te ajudar.
é uma força que fez aparecer tudo que existe. E se ela fez aparecer tudo que existe, ela está intimamente unida a você. É você reconhecer que você pode contar, porque isso é amoroso, porque isso é atencioso, porque isso é algo que pode te dar um amparo, é algo que você pode recorrer a isso. Isso é o que faz você respirar agora. Isso é que mantém a temperatura do corpo. Isso é que construiu os ossos para você ter condição de ficar sentado nessa posição. É isso que vê através de você. É isso que respira através de você. E você vai descobrir que não é você que vive, mas é isso que vive em você. É isso que se expressa em você. É uma natureza profundamente íntima e conhecida, com a qual você pode comungar, se unir de uma forma confiante, sem nenhum tipo de insegurança, porque essa força é o próprio amparo. Confia que isso vai se revelar. Essa é a sua referência primordial. O medo da morte é o medo de estar só. Mas nesse momento, olha, assim como todo o tempo, você nunca esteve só. Você está amparada pela força que gerou a vida em todas as coisas. Ela pode ser chamada de Mãe Divina, ela pode ser chamada de Deus, ela pode ser, inclusive, não chamada de nada, porque na verdade ela não tem nenhum nome, mas ela é muito íntima, poderosamente íntima e guardiã total da alma que é o seu templo. Isso não é um conceito, isso não é da boca para fora, isso é uma realidade, é uma experiência direta que pode ser vivida. Então, Leide, não é você com você, é Deus com você. É a referência, a força e o poder que criou o universo. Não é o universo. É aquilo que ultrapassa todo entendimento. É aquilo que você olhando para o céu à noite, vendo as estrelas. É aquilo que criou a vida. É mais que a vida. É mais. É maior. Ninguém sabe dele a não ser ele mesmo. Ou ela. Aquilo que te agrada mais. Aquilo com que você tenha maior intimidade. A imagem. Aquilo que você mais ama. É isso. Porque é isso que traz a chama e acende a chama do amor em você. Isso é a chama do amor. Isso é o próprio amor. Mas é também além do amor. É como a Lurita falou, é a própria vida. É a própria vida. Mas também é além da vida. Porque não tem limite. Não tem como entender, mas tem como viver, tem como sentir, tem como se apoiar, tem como se amparar. Você não está sozinha.
Não é você com você. É você com tudo que criou, né? A certeza maior da vida. Tudo está contido nele. Ele abrange todas as coisas, mas também está além de todas as coisas. Então é isso, trazer isso para o seu contato íntimo, estabelecer essa relação. Essa relação é a relação primordial que você sempre buscou. Você sempre buscou. Você buscou isso no lugar errado. Você buscou isso nas pessoas. É por isso que as pessoas te decepcionaram. Mas se você buscar isso na fonte da água viva, né, que Cristo falou, da qual, se você beber, jamais voltará a ter sede, você buscar isso nessa fonte, você nunca mais se sente desamparado ou desamparado. Então, é nessa referência. A relação sempre buscada, jamais encontrada, em qualquer coisa do mundo, do universo, da manifestação. Mas aquilo que você sempre buscou, sempre esteve com você. E você nunca se virou para perceber. Então, vire-se, perceba, ame, abrace, seja íntimo daquilo que é mais íntimo em você. Estabeleça essa relação, converse, converse, converse. Estabeleça essa relação, a relação amorosa primordial. E o amor se desenvolverá, a confiança se desenvolverá, e todo o medo será apagado. E só haverá a confiança e a certeza de que você jamais esteve sozinha, sozinho, em nenhum tipo de situação. Seja vida, seja morte, seja doença, seja saúde, seja prazer, seja alegria, seja tristeza. Sempre amparado, sempre acompanhada, em íntima comunhão com o real.